Pergunta 152. Que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, veríeis; se não fosseis surdos, ouviríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. Muito legal isso, né? Essa questão da individualidade, claro que mais para frente o Kardec vai trabalhar muito bem no capítulo do Livro dos Médiuns da identidade dos espíritos. Do ponto de vista absoluto, na comunicação espírita, não temos como comprovar absolutamente a individualidade, mas temos indícios pelo arcabouço intelecto-moral do comunicante, pela profundidade, pelo seu saber, por tantas outras questões. Mesmo assim, pode ser mascarada. Por exemplo, imagine você tem ali um serviçal que não teve instrução, semi-analfabeto, ele está ali com grande dificuldade de viver na sua vida. Ele desencarna, dá-lhe uma comunicação de 10 laudas sobre a filosofia de um futuro, e alguém diz, não é ele. Por quê? Porque a pessoa acha que a individualidade é o reflexo da personalidade. A individualidade, ela é uma marca do ser que vem se somando a todas as personalidades, todas as existências, todas as valências que a alma adquiriu através das milhares de encarnações. Então, ele pode ter um grande cabedal de conhecimento, mas naquela encarnação específica, ele escolheu aquele tipo de vida. E isso vai, de certa forma, chocar a quem recebe essa comunicação. Ok? Da mesma forma que, às vezes, um espírito de alto grau intelectual, ele quer se comunicar, mas o médium não tem o arcabouço intelecto-moral dele, então é mais ou menos você querer botar o Ayrton Senna para dirigir um Fusquinha com 3 marchas e querer que ele ande como se anda numa Ferrari. Ele vai andar bem, vai andar melhor que eu, mas ele não vai conseguir ter altos desempenhos. Então, existem várias limitações. Não existe uma ciência absoluta de receitinha de bolo. Então, agora, o perispírito, ele vai ter esses fluidos sui generis, em que intuitivamente nós vamos conseguir aprender que é fulano de tal. Ou, na melhor das hipóteses, do ponto de vista da prática, o importa é se ele não negaria. Se ele não negaria, não faz problema nenhum. Se ele negaria, se ele se envergonharia daquele texto, aí é que dá o problema. Então, a questão da individualidade, quando desencarnarmos, a relação de alma para alma é muito diferente da relação de encarnado para encarnado. Então, fica mais fácil constatar. Desencarnado é difícil. Por mais que nós saibamos, né, de que eles falam ali das características, mesmo assim não é tão fácil assim. Okay? Falar do ponto de vista do desencarnado é mais fácil. Falar do ponto de vista do encarnado é mais difícil. Mas ela está lá. O grande problema é a constatação. Vamos entender isso. Estamos aqui para fazer a apologética descabelada. Não. Vamos fazer uma análise da questão. Então, o Jorge desencarnou. Né? Ele vai dar uma comunicação. A pessoa sente, não é? Se é um parente, se é um amigo, um filho, ele sente, é fulano. Estou sentindo fulano. Mas para ele dizer assim, eu tenho certeza que é fulano, é outra história. Aí Kardec vai fazer alguns comentários importantes. Os que pensam que, pela morte, a alma reintegra no todo universal, estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali sua individualidade. Estão certos se por todo universal entende o conjunto dos seres incorpóreos.
conjunto de que cada alma ou espírito é um elemento. Essa é a questão. Então, você bota o pingo da gota no oceano, mas aquela gota, ela jamais deixa de ser gota. Essa é uma questão. Claro que aí, como é que eu vou comprovar? A gota já é um somatório de bilhões de moléculas de água. Mas, do ponto de vista individual, fica mais fácil entender. Do ponto de vista espírita, aquele ser jamais deixa de ser ele. Então, mas em tal lugar tem a manifestação do espírito tal, que se manifesta no mundo inteiro. O mesmo, não é o mesmo. É alguém que está emulando um certo trejeito, umas certas características, certos estereótipos. Mas aquele cara que se manifesta ali é um indivíduo, emulando ser um indivíduo coletivo, que não existe, não no sentido de uma individualidade. Existe uma característica que alguém teve e que se tornou essa característica como se fosse geral de alguns espíritos, mas não. Aquele espírito que gerou aquela característica, ele é um ser individual. Muito provavelmente ele nem mais possui aquelas características e hoje existem espíritos manifestando, fingindo ter aquelas características. Né? Por exemplo, agora o espírito vai se manifestar, ele vai estar curvadinho como um velhinho que foi escravo no século XVIII, XVI, XVII. Pode ser uma pessoa que é branca e está ali fingindo ser. Não é por maldade, não estou falando aqui de maldade, estou falando apenas de se mostrando como se fosse. Talvez aquele que foi o primeiro a ser identificado dessa forma, de repente já está em outros mundos, vivendo outras realidades e tem constantemente espíritos se preparando para emular aquelas características que aquele espírito que não tem mais possuía. Isso também é possível. Okay? Kardec continua. Se as almas se confundissem numa amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria uma das outras. Careceriam de inteligências e de qualidades próprias, quando, ao contrário, em todas as comunicações, denotam ter consciência de seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma que constitui individualidades diversas. Se, após a morte, só houvesse o que se chama de grande todo a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e então as comunicações que se recebessem no mundo invisível seriam idênticas, desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caracteres, alegres, tristes, levianos, ponderados, etc., patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam sua identidade por sinais incontestáveis, particularidades pessoais verificáveis, referentes às suas vidas terrestres, também não podem ser postas em dúvida quando se fazem visíveis na aparição a individualidade da alma quando era ensinada em teoria como artigo de fé. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Exatamente. É o que nós falamos. Mesmo na aparição, os espíritos também podem simular, mas aí seria um outro problema que nós já discutimos e não vamos discutir agora.